Quando a gente vê alguém que a gente ama muito passando por uma dor muito grande ou por uma situação difícil, a gente fala: nossa, queria poder dividir com você essa dor para que você se sentisse um pouco melhor. Mas quando esse sofrimento acontece com os nossos filhos, a dor que eles sentem parece ser capaz de dilacerar a nossa alma. A gente sofre com uma virose, uma cólica, um choro de frustração e a gente sofre mesmo, tá? Parece que dói no nosso corpo, na nossa carne. Imagina você parir e não poder segurar o seu filho, levar ele para casa, amamentar. Quantas mães se veem do dia para a noite trocando o quarto com cheirinho de neném por um quarto frio de hospital? Baterias de exames, visitas intermináveis a médicos. Quem é que cuida da dor dessa mãe? Que tira a força do além para seguir sendo o colo e o conforto de um bebezinho numa situação dessa. Eu fui essa mãe e vi a minha pequena Tereza com apenas 2 meses passando por uma cirurgia no coração, sendo toda invadida, ficando na UTI. Foram intermináveis dias que mais pareciam séculos. É uma dor tão inexplicável que somente ele foi capaz de me dar forças para seguir firme. Para que, enfim, hoje eu pudesse estar aqui junto com as nossas convidadas para dar o meu testemunho. Eu sou a Júlia e sou a mãe da Cora. E eu sou a Tayla, mãe do Francisco e da Tereza. E esse podcast é Coisa de Mãe. O episódio de hoje é sobre mães da UTI. A fortaleza que essas mães se transformam num piscar de olhos depois de verem o mundo parar com um diagnóstico inesperado. Nossas convidadas são Letícia Casarré, mãe do Vicente, do Inácio, do Gaspar, da Maria Madalena e da caçula Maria Guilhermina, que passou os seus primeiros 8 meses e meio de vida morando na UTI. E a Michele Cruvinel, mãe da Lavínia, que aos 10 anos venceu um transplante de coração. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer demais a presença de vocês duas aqui, a generosidade de compartilharem as histórias e mexerem em momentos da vida de vocês. Obrigada. De tanta vulnerabilidade. É uma honra ter vocês aqui com a gente hoje. Obrigada por terem vindo. Vamos começar pelo começo. Como é que foi receber o diagnóstico? O que passou, a primeira coisa, né, que passou na cabeça de vocês quando receberam o diagnóstico? Quem começa? Letícia. Olha, para mim foi totalmente inesperado, né? Porque eu já tinha 4 filhos e era um exame de rotina que eu nunca tinha feito, que era o tal do ecocardiograma. Você nunca tinha feito nenhuma das outras exceções? Não. Todas as vezes o médico me pedia e eu falava: doutor, se tiver algum problema no coração, vai dar para operar na barriga? Ele falava: não. Eu falava: então vamos esperar nascer. Por ignorância, né? Porque eu não sabia que daria para fazer muitas coisas, inclusive se preparar para isso. E aí na quinta gestação ele botou o papel na mesa e eu falei: daqui que eu vou fazer. E aí eu fui fazer, mas eu marquei assim bem displicentemente, num laboratório pequeno, perto de casa. Eu realmente não achava que pudesse dar nada errado, sabe? Nunca espera. E aí a médica começou a olhar e começou a demorar e começou a demorar. Aí ela pediu para eu sair um pouco e andar. Ah, o bebê não está numa posição muito boa, eu não estou conseguindo enxergar direito. Eu fiquei muito chateada porque eu tinha que buscar meus filhos na escola, eu estava atrasada. Eu falei: ai, médica ruim. Desci a escada, fiquei andando 10 minutos, voltei. Quando eu voltei, ela ficou mais 40 minutos. E aí eu entendi que tinha alguma coisa muito séria, né? Só que ela deu o diagnóstico assim de uma maneira, acho que muito fria. Ela falou: olha, eu vi aqui uma alteração na válvula do lado esquerdo do coração, compatível com a anomalia de Ebstein. Ponto final. Volte daqui a 15 dias. E eu não sabia o que fazer com aquilo, né? Então, fui para casa com o coração meio assim: ai meu Deus, o que é isso? O quão grave vai ser? Com quem eu falo? O que eu faço? Liguei pro meu marido. Você teve a maturidade de não dar um Google? Não dar um Google, não, né? Então, aí no caminho eu já fui dando Google. Google É a primeira coisa Só que você não tinha nada, assim, muito... Era muito poucas informações, muito esparsas, umas matérias jornalísticas, assim, muito rasas. E eu falei: cara, não vai ser aqui que eu vou achar as informações. Eu entendi que era uma coisa rara, que era das cardiopatias era a mais rara e que provavelmente eu ia ter que me aprofundar de um outro jeito. E aí, como eu sou bióloga, eu tenho uma formação que me capacita a ir para os artigos científicos. Então, foi isso que eu fiz. Aí eu comecei a estudar e aí é que eu acho que o diagnóstico foi começando a cair a ficha, assim. Eu entendi que realmente a gente estava lidando com uma coisa muito mais grave do que a gente imaginava, né? E aí os 2 primeiros dias eu acho que foram os mais difíceis, assim, que foi meio que um luto.
Eu sou uma pessoa muito alegre. Primeiros assim, dias do diagnóstico. Do diagnóstico, Que aí eu fui estudando, fui começando a ver o que era e falei, nossa, então não vai ser nada do que eu imaginava, né? Minha bebê não vai ser saudável, talvez ela não sobreviva. A maioria dos casos nem chegava ao final da gestação. E aí eu fiquei aqueles 2 primeiros dias assim, bem para baixo, assim, bem... Não queria falar muito, chorava e tal, mas eu sabia que logo eu ia, né, conseguir, assim, tirar a força de algum lugar. E eu pedia muito para Deus me ajuda, porque eu tenho outros 4 filhos aqui e a casa tem que continuar funcionando, né? E aí eu acho que nesses 2 dias eu meio que enterrei aqueles sonhos, né, que a gente vai criando, o quartinho perfeito, a bebezinha, a minha segunda filha, que maravilha, todo mundo saindo junto, indo para missa, indo para o restaurante. Eu meio que coloquei tudo aquilo de lado e falei, agora eu vou me preparar para o que vier, né, para o que daí vier. E aí pronto, aí eu fui tocando a vida, assim, tentando me informar o máximo possível e estar preparada para o momento do nascimento. Foi isso que eu tentei fazer. Conta pra gente. A Lavínia foi minha primeira filha, né? E como a gente é do interior de Minas, lá não se pedia o eco fetal. Então não fiz. Mas como era a primeira filha, eu sempre fazia muito ultrassom. Muito ultrassom, da minha cabeça mesmo. Eu ia e marcava ultrassom. Eu fiz ultrassom todos os meses. Nenhum detectou que ela tinha problema no coração. Quando ela nasceu também não viram que ela tinha. Quando 1 mês de vida, retornei ao pediatra e ele falou, olha, eu acho que ela tem um sopro, mas sopro é comum até os 6 meses. Vamos esperar até 6 meses. Nem preocupei. Deu 6 meses, ele encaminhou para o cardiologista, fizemos o ecodoppler, né, que é como se fosse ultrassom do coração, e já deu miocardiopatia hipertrófica, que é o músculo do coração do lado esquerdo grosso, hipertrófico. Aí ele falava a palavra muito 10 vezes. É muito, 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 muito hipertrófico por ser um bebê. Eu falei, e aí, o que pode acontecer? Ela pode morrer a qualquer momento. Eu falei, hã? Esse médico deve estar louco. Como que não viu isso na gestação, né? Nem coloquei isso na cabeça, que ela podia morrer a qualquer momento. E foi embora. Aí fui milhares de médicos, até uns 10 médicos diferentes, para ver o que cada um falava. Um falava que tinha só que acompanhar, que realmente era muito hipertrófico, que ela era muito bebê, que ainda não precisava de medicamento. E assim, a gente foi levando a vida. Até que, aí depois que passou, que a gente lembra que quando ela era bebê, ela era mais molinha, ela ficava cansadinha. Eu era a primeira filha, eu não percebia que ela mamava e suava. Tinha outra referência, né? Sim, não tinha outra referência. Ela mamava e ficava muito suada. Aí a gente limpava, achava lindo, né? Ai, tá mamando tanto que tá até suando. Mas era da cardiopatia e a gente nem sabia. E quando é que você soube que ela ia precisar operar? Com 3 anos de idade, ela subiu no pula-pula, deu um pulo e falou para o pai dela, quero descer. Quando ele pegou no colo, ela desmaiou no ombro dele. Na cidade de onde eu vim não tinha hospital, a gente saiu correndo com ela para o postinho de saúde. Chegando lá, ela vomitou e acordou, como se nada tivesse acontecido. Levamos ela para a capital, BH. Lá ficou internada 30 dias. Resolveram colocar o marca-passo nela, com a função de desfibrilador. Porque se ela desse alguma parada, que é o que a miocardiopatia hipertrófica leva a pessoa a ter, ele dava um choque no coração dela e ela não falecia. Aí eu falei, não, tá tranquilo, né? Colocou o marca-passo, tá ok, tá salva, vai morrer nunca. Aí, nesses 10 anos, a vida toda, depois eu estava recapitulando a minha vida, ela desmaiou umas 3 vezes por ano. Estava muito quente o dia, ela já ficava mais cansada, ela não se sentia bem. Se ela comia muito, ela se sentia muito cheia, não conseguia nem andar direito. Para ir para a praia, o pai sempre que levava no colo, para tirar do mar, a distância do mar, até na sombrinha onde a gente sentava, a gente tinha que carregar ela. Então, a gente se habituou a sempre carregar ela, para evitar ela passar mal, mas para ela ter uma vida comum, né, com as outras crianças. E o transplante? E o transplante, e o ano passado, ela começou a ter parada cardíaca sentada, sem fazer nenhum esforço. Quantas paradas ela teve? Até hoje, acho que 6. Ela estava sentada vendo TV na casa da avó, eu prontíssima para ir para uma festa na minha casa, recebendo meus amigos. Meu pai me liga, Lavínia está nervosa, vem aqui. Cheguei lá, ela estava desmaiada na cama.
Porque aí hoje ela lembra, né? Ela fala assim que estava sentindo muito calor, que as vistas estavam escurecidas. Aí cheguei lá, ela estava desacordada na cama, com a boca roxa, carbono. Eu comecei a fazer massagem cardíaca nela, soprar na boca dela e gritar: está morrendo, socorro, ela está morrendo, porque ela não voltava. Eu soprava na boca e via o peitinho subindo com o ar que eu estava soprando. Aí, nisso, a ambulância chegou, como eu disse, lá não tem hospital, levou para a cidade próxima, chegou lá, o médico cruzou as pernas, o pediatra da cidade. Eu não sei o que ela tem. Você fez alguma coisa com ela, que ela está nervosa? Na verdade, ela estava com falta de oxigênio no cérebro, e eles não conseguiram detectar isso. Ela gritava horrores, e a voz dela parecia voz de bebê. E hoje ela conta desse dia e ela lembra detalhes. Ela lembra da luz, ela lembra que ela gritava. Ela fala que parecia que ela estava nascendo esse dia. Isso ano passado. Uau! Pode contar o restante? Pode. Aí na ambulância, para uma UTI móvel, a gente foi para a capital. Foram 5 horas de ambulância. Na UTI ela teve umas 3 paradas cardíacas. Eu olhava para o monitor, ela começou a vomitar e eu falava para a médica: vai parar. Eu olhava para o monitor, ia caindo, zerava. Eu falava: misericórdia. Jesus Cristo. Aí a moça: passa para frente, mãe. E eu fiquei super desesperada, lógico, né? Aí subia de novo. E com a minha irmã médica no telefone: morreu. Aí a minha irmã: você tá maluca? Não tem isso não. Não, ela voltou. Aí de novo: morreu de novo. Minha irmã: você tá louca? Eu tô rindo de nervoso. Tá? Sim. Aí, mas foi isso, hoje que eu consigo contar, né? Aí mandei mensagem para uma amiga minha e falei: acende uma vela, por favor, e coloca na santinha. Aí ela mandou a foto da vela, aí ela estava assim, monitor assim atrás, na ambulância. Aí eu coloquei o celular assim e falei assim: Jesus, eu não quero que ela sofra, que seja feita a sua vontade. Se a sua vontade for não deixar ela aqui, o Senhor leva ela. Mas eu não quero ver minha filha sofrendo. Como que você conseguiu fazer isso? Não sei. Aí, o monitor zerado. Aí, quando começava a bater de novo. Aí, nisso, ela voltou, depois dessa minha oração. Voltou. E ela começou a conversar com a médica como se nada tivesse acontecido. Ela tinha tido 3 paradas cardíacas. Aí, chegou lá no hospital, né, ela ficou internada e tal, e ela melhorou. Ficamos morando na capital, fomos do interior, ficamos morando lá porque seria mais prudente. Em BH me falaram que já tinha chegado o momento do transplante. Em BH não fazia pela idade e baixo peso da Lavínia. E aí eu liguei para o Dr. Gustavo Foronda, que é o cardiopediatra dela em São Paulo, a gente acompanhava uma vez por ano. Falei: para onde que eu levo? Ele falou: Brasília ou São Paulo? Aí eu brinquei e ainda falei: mas Brasília não tem o Foronda. Ele falou: vem para São Paulo. Aí ela veio removida, né, de UTI para UTI, ficou mais 15 dias aqui, em dezembro do ano passado, na UTI. Melhorou. Ela sempre melhorava. Ela tinha parado e ela melhorava e saía assim, sorrindo. Aí ele falou: vamos esperar, porque quanto mais tarde, melhor para o transplante. Aí eu doida para fazer o transplante. Aí eu falei: ok, né? Ele que é médico. Aí levamos ela para a escola aqui em São Paulo, saímos lá do interior de Minas, cidade de 4.000 pessoas, morei em BH, né, que era a capital de Minas, já era maiorzinha, depois caí em São Paulo. Aí levei ela para a escola. Falei: não vou largar essa menina na escola sozinha nunca, em São Paulo. Nada que anda. Ficava na escola com ela de 12h30 até as 17h20. Eu sentada no sofazinho na recepção e ela dentro da sala de aula. Aí tinha um dia que ela sentia muito calor, sentia mal-estar. Teve um dia que ela começou a querer desmaiar lá na escola. A gente pegava no colo, colocava no carro, levava para o hospital. Mas está tudo ok. Aí um belo dia, 5h25 da manhã, ela cutucou na irmã e falou: chama minha mãe que eu estou passando mal. A minha outra filha foi lá no meu quarto: mamãe, a Lavínia está passando mal. Como que a Lavínia está passando mal? Tem uma semana que a gente foi no Foronda, ele falou que ela estava até melhor, que nem acreditava nos exames dela, que tinha melhorado. A gente chegou lá na cama, ela estava super suada, que a pele dela grudava. E ela caía e tentava sentar, caía e tentava sentar, parece que ela estava sufocada. Ela gritava: socorro, socorro, me ajuda que eu estou morrendo, me ajuda que eu estou morrendo. Aí eu falei para minha outra filha: Paola, mamãe precisa de você. Abre a porta do elevador e segura a porta do elevador. Todo mundo de pijama, meu marido pegou ela no colo, colocamos ela no carro e levamos ela para o hospital nós mesmos. Foi 5 minutos, a gente chegou lá. E nisso, ela apagada no meu colo, com a boca roxa e com o olho virado para cima. E eu rezando.
coloquei a mão em cima dela, falei, Deus, a gente não chegou até aqui à toa, eu tenho certeza que você não vai levar ela. Eu tenho certeza que você não vai levar ela. Aí chegou lá no hospital, já comecei a gritar, criança cardiopata com parada cardíaca. Todo mundo já chegou, pegou, liguei para o Foronda, em 5 minutos ele estava lá. Ela ficou um dia entubada, para ver se não ia ter mais parada, não teve nada. Enquanto ele estubou ela, linda, maravilhosa, não tinha mais nada, conversando, como se nada tivesse acontecido. Aí o Foronda falou para ela, Lavínia, o que você teve? Aí ela brincou e falou, você que é médico? Não sei, não. Lavínia, ninguém acorda alguém para contar que vai ter uma parada cardíaca. Aí ela falou, às vezes é porque chegou a hora de eu trocar meu coração. Aí fez exame, toda vez que você tem uma parada cardíaca, você perde um pouco a função do coração. Então, a função dela, que ela tinha ganhado, já tinha perdido um pouquinho de novo. Aí ele falou, Michele, chegou a hora e tem que ser internada. Falei, ok, qual que é a estatística de espera? 6 meses. Nossa. Falei, tá, né? Aí eu falei, se você der alta para ela, sem colocar ela na fila, eu vou morar na sua casa. Porque eu não vou voltar para ela para casa. A menina está parada, dormindo, ela vai morrer. Aí hoje ele fala para a irmã dela, você salvar a vida da sua irmã. Uau! E é louco, porque eu lembro da Tayla, da gente, vamos voltar a gravar, não vamos voltar a gravar, quando a Tetê, logo que a Tetê nasceu, e ela sabia que ela ia ter que operar, né, em algum momento. Eu ligava para ela e falava, tipo, vamos esperar, dá o seu tempo. E ela falava, eu tenho uma consulta, ela estava sempre esperando um ok do médico para operar. Eu via que ela queria muito resolver. Sim. Eu fico imaginando, e eu queria que vocês 3 falassem, acho que você também tem que falar do diagnóstico, você já deu bastante depoimento e tal, mas acho que é importante você trazer também. Eu fico imaginando o quanto a gente quer tirar com a mão a dor dos nossos filhos, né? E numa situação dessa, além de tudo, você depende de uma autorização. Um transplante, você depende... Você tem uma fila para pegar, você tem né? Você pode depois até trazer mais sobre isso, mas assim, eu lembro dela me falar, eu só espero que ele autorize. Eu estou torcendo para eu sair da consulta com essa cirurgia autorizada, que eu queria que vocês falassem um pouco disso, do quanto impotente e ao mesmo tempo uma força que da onde vem. Você quer? Eu queria falar uma coisa sobre isso, pegando um gancho que a Michele falou uma hora, que ela queria muito que fosse a hora de fazer o transplante, né? E eu percebi isso ao longo da internação da Guilhermina, conversando com as outras mães, e que eu sentia uma inversão muito grande, assim, de valores, né? Porque as mães lá, elas pedem a cirurgia. Então, tudo que, para qualquer mãe de uma criança saudável, é o pesadelo, assim, meu Deus, meu filho vai ter que trocar de coração, é o pesadelo, né? Meu Deus, minha filha vai ter que abrir o peito e um médico vai operar um coração que é do tamanho sei lá, de um coração de galinha. É um pesadelo. Nenhuma mãe quer isso para o seu filho, mas a mãe de cardiopata, ela quer, ela deseja. E as mães que estão na UTI esperando pela cirurgia, eu via isso assim muito claramente. Quando eles mudavam a data, por exemplo. Não, olha, hoje um outro bebê intercorreu, ficou mais grave do que o seu, então o seu não vai mais operar hoje. Era uma decepção, assim, total, porque a mãe queria muito resolver aquela situação, né? Então, isso foi muito louco, assim, eu senti isso em relação à minha filha, eu vi isso nas outras mães e eu nunca tinha visto isso na minha vida. A gente desejar uma cirurgia, a gente desejar uma solução tão drástica, tão dramática, mas é porque você sabe que aquilo é a chance que o seu filho tem, né? Com certeza. Quantas cirurgias? 4. Em 1 ano, ou menos, 8? 3 cirurgias em 3 meses. E aí a gente conseguiu esperar mais... Deixa eu ver, ela foi para o Rio em dezembro, em maio operou de novo. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Mais 5 meses ela... Só que a 4ª cirurgia não foi de peito aberto. Foi um cateterismo, mas depois que fizeram, eu soube que ela podia ter morrido. Porque era muito grave. O coração dela tinha que funcionar de outro jeito. Depois que fecharam, né, um buraquinho também, só que o dela era CIA, era em cima, era uma comunicação entre os átrios. E se fechasse, talvez o ventrículo direito, que era o mais fraquinho, não sobreviver, não desse conta, né, de mandar o sangue para fora do coração. Então ela podia ter morrido ali naquele momento, apesar de ser a cirurgia mais simples,
Tinha o mesmo risco que as outras, E todas, obviamente, com risco muito grande, né? Então, você pariu sabendo que ela ia sair para a cirurgia? Isso. E essa situação que eu tô falando... Você teve algum tempo com ela? Tipo, minutinhos, assim, minutinhos. E foi muito doido isso também, porque essa inversão que eu falei pra gente aconteceu na hora do parto, porque a gente veio para São Paulo, e com 36 semanas eu entendi que a situação dela tinha mudado dentro da minha barriga, ela tinha ficado muito mais grave do que era até aquele momento. Até então eles olhavam os exames e falavam, não, tá indo bem, não tem nenhum sinal de sofrimento fetal, o coração tá grande, mas tem uma insuficiência na válvula, mas o bebê tá bem e tal, vamos esperar. De repente, em uma semana, tudo mudou. E aí o cirurgião que ficava nos Estados Unidos e que treinou a equipe de São Paulo falou, agora acho que você vai ter que ir para São Paulo. E aí já eram 36 semanas. Então eu tive que ver um obstetra novo, que eu nunca tinha visto na minha vida, uma médica que fazia o ecocardiograma, e vim com essas 36 semanas e os 2 médicos fizeram os exames e falaram, ela tem que nascer agora. Eu falei, como assim agora? Ela tá... Você veio e seus filhos ficaram? Ficaram. O meu marido veio comigo de avião. Eram vocês dois? E os filhos ficaram com a minha mãe, né? E a gente não sabia, eu não sabia se eu tinha vindo para passar uma semana e voltar para o Rio para continuar a gravidez, ou se eu tinha vindo para ficar até ela nascer. Então, digamos, se ela fosse aguentar até as 39, ficaria mais 3 semanas aqui em São Paulo. E eu não tinha a menor ideia de que eu ia ficar 6 meses sem voltar para casa. Mas aí, enfim, ela vai ter que nascer agora. Eu ainda consegui adiar um pouquinho para ela nascer 2 dias depois. Quando ela nasceu, a gente já sabia que a situação dela era a pior possível. Ela tinha um coração muito grande e ela tinha o que eles chamam de shunt circular, que é quando o sangue só fica passando dentro do próprio coração. Ele vai muito pouco para os órgãos, para as pernas. Uhum. Então, só que ela nasceu tão bem, rosinha, chorou, linda, que os médicos acharam que podiam levá-la para a UTI. E a sorte foi que eu tinha chamado essa médica, que era a especialista em anomalia de Ebstein, e eu falei, você pode fazer a sala de parto? Porque assim, se a cirurgia dela vai depender de ela ter esse shunt circular ou não, quem sabe se tem um shunt circular ou não é você, eu preciso que você esteja lá. Ela falou, tudo bem. Aí foi essa médica que explicou para os médicos, deu uma aula praticamente, ela chamou todo mundo, era um paredão de médicos assim, e ela foi mostrando já na Guilhermina, foi fazendo o eco, o primeiro eco do bebê, e ela falou, vocês estão vendo que o sangue não está indo para os rins, o sangue não está indo para as pernas, o rim vai parar, o intestino vai necrosar. Se a gente levar ela para a UTI, a gente vai fazer um experimento humano em vivo, a gente vai vê-la morrendo aos poucos. Os médicos ficaram assim, estarrecidos, porque eles nunca tinham feito uma cirurgia no recém-nascido, eles esperavam 2 dias, 3 dias, então para eles também era um desafio muito grande. Né? E aí eles falaram, como é que a gente vai explicar isso para a família? Que o bebê nasceu normal e vai ter que operar, vai ter que ir para uma mesa de cirurgia, quais são as chances desse bebê sobreviver? E a médica falou, a gente vai explicar com a mesma calma que eu estou explicando para vocês. E aí veio aqueles, sei lá, 15 médicos assim, para cima da gente, eu estava com ela no colo, e aí ela Você não sabia que ia ser antes que existia essa possibilidade? Dela operar? Assim que nascesse? Não, eu tinha certeza que ela ia operar. Não, sim, mas assim que nascesse... Eu queria, quando a gente pegou o avião no sábado, ela nasceu na terça, eu decolei para cá, para São Paulo, eu não sabia se eu estava fazendo a coisa certa, porque 36 semanas eu falava, será que eu estou pirando? Será que eu viajei? Será que esses meses todos eu fiquei estudando aqui sozinha e eu entrei numas e não é nada disso, e vai chegar lá, ela vai estar bem, e cara, eu estou mobilizando minha família inteira. Eu decolei assim, e fui rezando. Quando eu pousei, eu botei a mão na mão do Juliano e falei, amor, eu acho que a médica vai fazer o exame, na segunda-feira ela vai ter o shunt circular, ela vai ter que operar assim que nascer. Ali eu senti uma paz, assim, uma certeza de que era isso que ia acontecer. Mas como é que pode ter sentido em paz? uma hora. Por isso que eu tô falando, é uma inversão total, assim, é uma situação... Não, porque ela teve Não, sim, mas é como é que ela tem essa certeza? Eu não sei, eu acho que foi uma inspiração divina, eu não sei. Alguma coisa aconteceu durante aquele voo que eu falei, é isso que vai acontecer e é isso que ela precisa passar. E graças a Deus que a gente está vindo para São Paulo, que a gente tem condição de fazer isso, que o médico veio e tal, e sabe, tudo se acertou na minha cabeça. E aí não deu outra, gente. A gente fez os exames, ela tinha o shunt circular. Quando nasceu, a médica deu essa aula e falou, e aí eles vieram falar para mim, e ela falou com essa mesma calma, e o médico olhou para mim e falou, a gente vai ter que levar ela. Eu olhei para ele e falei, eu sei, doutor, é para isso que a gente está aqui. E eu lembro até hoje assim, do olhar dele, que misturava um alívio,
por ele estar diante de uma mãe que entendia o que estava acontecendo e que queria aquilo, mas o medo, porque a partir dali tinha passado para ele, né? Responsabilidade para ele. Então eu vi essas duas coisas assim no olhar dele, ele, Eu entendo esse olhar. sabe? E ele falou, vamos nessa. E aí eles todos saíram e aí eu olhei para ela e falei assim, filha, a mamãe vai estar te esperando, tá? Quando você voltar, eu vou estar aqui. E aí ela foi. Eu lembro que nessa hora eu só entreguei ela para Jesus e para Maria, assim, fiz uma pequena oração. O Juliano batizou ela lá mesmo, porque quando a gente não sabe se a criança vai sobreviver, a gente precisa batizar. E aí ele pegou um copinho de água e falou, eu te batizo, Maria Guilhermina de Guadalupe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo mundo chorou, assim, quem era budista, quem era espírita, quem era nada, entendeu? Todo mundo se emocionou. A gente rezou um Pai Nosso juntos, todo mundo rezou. E aí eles saíram com ela. E aí me levaram para o quarto e ela foi operar. E assim, eu não sabia que eles nunca tinham operado um recém-nascido. Ah, eles nunca tinham operado um recém-nascido? Não. E aí, não aqui no Brasil, né? Jesus. E aí ela foi. E eu só fui ver minha filha, isso eram 7 horas da manhã, 8 por aí. Eu só fui ver minha filha às 11 horas da noite desse mesmo dia. Né? E aí eu fiquei trocando mensagem com os amigos, pedindo orações e tal. Eu estava serena, assim, mas eu não fazia a menor ideia do que eu ia encontrar quando eu subisse, sabe? E você veio de 4 filhos antes, né? Que você ficou com seus bebês, foi embora para casa com seus... Você acha que já ter tido essas experiências, fez esse processo, porque eu estou impressionada com a sua clareza, com a sua força, né? Disso que até ela falou, mas como, né? Você conseguiu ter tanta lucidez nessa hora você acha que no seu caso da Lavínia é sua primeira filha, então é isso, eu não sabia nem ver que aquilo não estava normal. Talvez por ser uma mãe tão experiente e tudo... Eu acho que sim. Você acha que pesou o fato de... Eu, assim, me comparando com as outras mães, né, da UTI, que eu convivi muito tempo com elas, eu acho, sim, que as mães de primeira viagem, eu ficava assim, meu Deus, coitada, ainda bem que é a minha 5ª filha, porque eu não imagino, o tanto que eu era, assim, doida, que eu fiquei diferente do meu estado normal no primeiro filho, se eu tivesse que enfrentar aquela situação no primeiro filho, eu acho que teria sido 1 milhão de vezes mais difícil. Então, de fato, eu já ter mais filhos me deu uma serenidade, uma tranquilidade muito grande, assim. Mas eu acho que teve a ver também com a preparação que eu fiz, intelectual mesmo, sabe? Com o tanto que eu consegui me aprofundar naquele assunto, entender do problema médico dela, falar de igual para igual com os médicos, sabe? Eu acho que isso também me dava uma tranquilidade, porque eu não era totalmente leiga. Eles falavam as coisas comigo, como eu sou formada em biologia, eu tinha uma noção de anatomia, de fisiologia humana, eu entendia muito do que eles estavam falando. Mas é claro que era um universo novo e conforme ela foi piorando, intercorrendo, tendo os problemas, foi ficando mais difícil, né, assim, de entender. Cada hora era uma complicação que nem eles sabiam direito o que estava acontecendo. Então, mas eu acho que aí a fé pesou muito, sabe? Eu acho que a gente teve muita sorte, entre aspas, de ter passado por um processo de conversão espiritual, de ter se aproximado mais de Deus, de ter depositado a nossa fé em Deus, em Jesus, em Nossa Senhora, porque nesse momento, eu acho que foi isso que segurou a onda, assim, sabe? Eu ia fazer essa pergunta, porque eu sei que você tem uma série, né, no YouTube, o Sim de Maria, né? É um documentário. Um documentário, com outras mulheres e tal. Eu sei da sua fé. A primeira coisa é que quando eu cheguei no meu primeiro dia de hospital, eu recebi um presente da Lavínia, que era um terço, com uma cartinha, com desenho, com um balão de coração. Então, também sabia que vocês eram super religiosos. Isso aconteceu, vocês já eram ou vocês se tornaram no processo? Eu e o Juliano, a gente se converteu à Igreja Católica em 2019, que foi o ano que o Gaspar nasceu. Claro que não é de um dia para o outro, é um processo, você vai se aproximando. A gente começou a ir à missa, a gente começou a ler os livros, estudar, fazer aula e tal. A gente realmente foi tentando entender o que é isso, que doutrina é essa, como a gente adapta isso, essas palavras do Evangelho para a nossa vida, como é que a gente muda as coisas que a gente acha que estão erradas e tal. Então foi um processo de anos, né? Mas eu acho que quando chegou a hora da Guilhermina nascer, eu já estava muito firme, assim, nessa fé, sabe? Tem até uma frase de um santo que ele fala da importância da gente crescer para dentro.
E eu, quando cheguei na UTI, eu percebi que era isso que tinha acontecido comigo, porque num dado momento, lá em 2020, assim, eu pensei em voltar ao trabalho, eu comecei a receber propostas, olha, vamos fazer coisas na internet, vamos lançar produtos e tal, e eu fiquei muito dividida entre os filhos e isso, né, voltar para a carreira anterior ou pensar numa coisa nova, foi uma luta interior, assim. E num dado momento eu li um livro desse santo em que ele falava da importância de a gente crescer para dentro, em silêncio, discretamente. E a imagem que ele usava era assim, num campo de agricultura, no inverno você não vê que as sementes estão ali, né? O gelo cobre e fica todo aquele silêncio, aquela coisa, aquela inatividade, mas as raízes estão crescendo para dentro. E quando vem o primeiro raio de sol que derrete aquela neve, as plantas começam a crescer. E eu entendi que tinha sido exatamente isso que tinha acontecido comigo. Eu tinha passado os últimos 3 anos crescendo para dentro, espiritualmente falando, né? E no momento em que veio assim a tempestade, em que eu mais precisei, eu tinha as minhas raízes ali muito fincadas, assim, a minha fé não vacilou em nenhum momento, sabe? Foi muito impressionante. Isso não é porque eu sou especial, não. É porque eu realmente é uma construção, tinha me entregado àquele processo mesmo, sabe? Então, eu estava muito firme, assim. Eu acredito muito na construção, né? Para mim, o relacionamento com Deus, que coincidentemente temos todas, né, a mesma crença em Cristo, fala que é uma relação, né? É uma relação como a do casamento, é uma relação como a do mãe, pai, filho, amizade. É uma construção diária. As pessoas acham, às vezes, que se você falar, não, mas eu agradeço no final do dia, eu falo, claro, cada um tem seu jeito, cada um, enfim, faz da forma que achar, mas, assim, é muito difícil você construir qualquer tipo de relação se você falar de vez em quando, se você cuidar de vez em quando, se você, tipo, essa relação vai ser supérflua ali, vai ser difícil de ter raízes e de construção, né? E eu ouvi uma frase, que eu já falei nas minhas redes sociais, que ficou muito marcante para mim na UTI, que foi de uma outra mãe, que era impossível uma mãe estar na UTI e não se dobrar a Deus, assim. Mesmo as que não têm essa fé, ou que não conhecem Jesus, ou seja qual for a sua realidade, tipo, que não existe uma mãe que realmente vendo ali seu filho no leito de uma UTI, que você não se dobre ao que a pessoa acreditar, né? Tipo, pelo amor de Deus. Alguma tipo, coisa maior do que você, né? Exatamente. E eu acho que não só as mães, todo o ambiente ali, os profissionais, os técnicos. Uma vez uma amiga me perguntou isso, Lê, mas como é que é aí essa questão da fé e tal? E os ateus? Eu falei, amiga, aqui não tem nenhum ateu. E não tinha mesmo, porque todos os funcionários, os técnicos, em algum momento, a moça da faxina, em algum momento eles olham para você e falam, tenha fé, acredita em Deus, ou foi Deus que salvou sua filha. Olha, se não fosse Deus, ela não estava aqui. Então, assim, você vê que de tanto médicos, eles ficarem né? Quantas ali... vezes a gente já escutou o testemunho, tipo, tem fé, hora de rezar. Já ouvi isso algumas porque vezes. Porque eles têm um limite, né? Você vê que eles chegaram no limite deles e que a partir dali eles sabem que tem uma coisa que é maior do que eles e que a gente precisa acreditar, que quem vai agir é Deus, né? Vocês, as duas mudaram, né, a vida por conta do diagnóstico, né? Você estava contando pra gente que você veio se mudar para São Paulo, você preparou uma UTI, né, para que a sua filha pudesse... Sim. Depois de passar 8 meses e meio morando no hospital. No hospital. Agora o hospital é dentro da minha casa. Dentro de casa. Como é que é isso, assim? Como é que é a expectativa, né, desse novo futuro para a tua filha? Para a filha de as situações diferentes, né? Eu queria também que vocês falassem um pouco do tempo na UTI, assim, das experiências que vocês tiveram. A Tayla, eu tenho alguns relatos dela que eu acho que a gente vai chegar a muitas mães que estão hoje, que vão nos ouvir da UTI. Então, eu acho que vocês devem ter... Cara, depende... É isso, assim, porque eu vou voltar para o mesmo lugar, assim, porque eu também fiquei muito tranquila eu soube da gestação. E eu fiquei tranquila, realmente, assim, eu estava muito segura de que ia dar tudo certo, assim, de novo pela minha fé, assim, foi a Tereza, eu já tinha sido batizada, já era uma pessoa que estava trabalhando ali na minha construção da minha relação com Deus, etc e tal, e ela veio muito eu já entendi quando eu tive na verdade, quando eu descobri a gestação, eu falo que ali eu entendi, quer dizer, Deus falou comigo em alto bom som, porque eu não queria, né, não foi programado, não, e ele falou, ué, mas cadê a sua fé? Você não confia em mim?
você fala tanto que sua vida é minha, você entrega tanto sua vida para mim, porque o órfão da minha vida é tua, faço o que você quiser e cadê, né? Que agora, assim, na primeira dificuldade aí, que não era seu plano, você já está questionando, né? E ele falou em alto bom som assim comigo dentro do banheiro, eu tendo uma crise de pânico. E automaticamente eu voltei, eu fiquei uma hora, eu fiquei mal assim, né? Quando eu descobri a gravidez da TT. E aí eu ouvi aquilo e ela já começou a trabalhar a minha fé ali durante todo esse processo de gestação. Foi uau, ela transformou totalmente a minha fé, que eu já achava que era gigante, assim. Então, eu cheguei muito confiante. Todo mundo muito abalado, você via minha cunhada desmoronando, o Renato, quando soube mesmo da cirurgia, ele desmoronou, assim, e eu muito confiante, eu tinha saído do diagnóstico, fui pro culto, voltei do culto, cara, esse é o testemunho da vida dela, tipo, muito fortalecido, e ele, não quero falar sobre, tipo assim, ele mal, assim, então, assim... eu não consigo imaginar uma pessoa que passe por uma dificuldade dessa, que não tenha essa base de colo que é dele, assim. Se eu não tivesse, eu não sei como teria passado. Óbvio, teria passado, eu não teria morrido, né, provavelmente. Mas como eu teria conseguido? E o que eu vi lá é muito isso, assim, a fé sobrenatural agindo através dos médicos. E situações muito difíceis, né? Difícil até de falar, porque eu nunca vou esquecer um dia que eu fui comer na salinha, na frente da sala da tua filha. Tinha uma salinha onde você tomava um café, comia e tal, e eu entrei e tinha uma mãe que eu nunca mais vou esquecer o olhar daquela mãe. Branca, assim, pálida, eu não entendi na hora, porque todo mundo está numa situação difícil, então você fala, né, mais uma situação difícil, teve um diagnóstico difícil, acabou de chegar. E a hora que eu sentei, abri minha comida, falaram, para onde a gente leva o corpo? Eu comecei a chorar compulsivamente em frente à mãe, que já estava mal. Não consegui fazer nada, falar nada, pacotei minha comida e saí dali. E quando eu cheguei no quarto da minha filha, eu só consegui ajoelhar, cair de joelho e falar, meu Deus do céu. Obrigada, assim. Quando você leva a tua filha para uma cirurgia dessa, né, eu entrei só podia entrar uma pessoa na sala de cirurgia. E fui eu. Aí, Renato foi até a porta, teve que ser carregado da porta, e eu entrei. E eu tinha que ficar até apagarem ela, né, até fazerem o oxigêniozinho que primeiro dá aquela apagada nela. Aquele corpinho, né, 2 meses de percentil 3 desse tamanho, que você não sabe se você vai pegar a tua filha de volta, viva. E aí colocaram o oxigêniozinho e ela se debatendo, né, olhando desesperada para mim, tipo, me tira daqui, pelo amor de Deus, e você tendo que falar, fica. E aí eu cantei para ela, né, a musiquinha aqui, a gente sempre cantava para ela desde que nasceu. Um dia, gatinha manhosa, eu prendo você, e o olhinho dela fechando sem saber se abrir de novo. Gente, é um negócio, assim, que não tem como explicar, não tem, assim, é um negócio que eu falo, cara, eu confio tanto em Deus, mas quando eu chegar lá, eu vou muito perguntar por que, Senhor? Porque devia ser algo proibido, devia ser algo assim, não, recém-nascido, neném, bebê, óbvio que filhos vai ser para sempre filhos, mas assim, como é que pode ser que acabou de chegar a passar por isso, né? Óbvio que tem um propósito, que tem uma coisa maior, mas assim, você entregar o teu filho naquela sala de cirurgia sem saber se você vai pegar de volta, assim, e aí eu hoje vendo o quanto isso me transformou por completo, não só na minha fé, mas assim, o meu tempo com a minha filha, com os meus filhos, o meu olhar para eles, as coisas que às vezes eu achava chata, ou que eu achava ruim, ou que eu questionava, sabe? Tipo, a minha ânsia de voltar para o trabalho, que dessa vez, tipo, zero ansiedade, voltei a trabalho porque tem um projeto acontecendo para dar seguimento, inclusive, né, estamos aqui para fortalecer essa maternidade, esse é o intuito. Mas zero pressa, zero angústia, assim, ela me transformou por completo. O Chico veio fazendo uma transformação, sempre fui uma pessoa muito egoísta, e eu entendi o propósito do Chico, que já foi começar essa mudança, e ela veio para transformar tudo. Tanto na minha relação com Deus, com certeza, que eu acho que esse é o propósito maior, porque nisso vem a minha transformação como pessoa, no geral, mas assim, ela transforma a minha maternidade, meu tempo, meu olhar,
é tudo. Acho que era muito fácil para mim apontar as coisas negativas, as coisas difíceis que existem na maternidade, mas agora ficou um pouco mais difícil. Elas existem, mas elas tomaram uma proporção menor, que antes para mim era uma proporção gigantesca. Era tipo, isso aqui é muito difícil, e isso tomou a proporção, ela transformou isso, né? Em nenhum momento, vocês questionaram a fé de vocês? No momento do diagnóstico, no momento de muita dificuldade? Você teve algum momento que foram muitas cirurgias, né? Disso de olhar e falar... Não, eu entrego na mão de Deus e... Não, foi muito difícil e muito doloroso. Isso é uma coisa que eu preciso deixar claro, assim, porque por mais que eu tivesse essa serenidade, eu estava sofrendo muito, né? Mas eu sofria entendendo que existia um sentido naquilo ali. Eu falava, eu não consigo entender agora. Um dia, talvez, na eternidade, eu consiga entender. Hoje eu não consigo entender. Mas eu sei que desse mal Deus vai tirar um bem. E eu comecei a ver isso na prática. As pessoas começaram a falar comigo. As mães da UTI começaram a vir falar comigo. Nossa, você está me ajudando, vê você aí, você não chora, você não se desespera, você se arruma, você se maquia, como é que pode? E aí eu começava a conversar com elas nesses momentos, né, de café, almoço e tal, e via que aquilo ajudava elas. Então eu entendi também que eu tinha uma responsabilidade ali, que não era só com a minha filha e com a minha família. Meu marido estava no Rio também, se desdobrando em 1000, né, imagina, ficou viúvo, né, porque a mulher desapareceu. E ele tinha 4 filhos para cuidar e gravando novela, no Pantanal. Então ele ficou indo e vindo, e minha mãe ajudando também. Mas eu sabia que ele tinha um trabalho monstruoso para fazer lá e que ele não podia simplesmente se desesperar. E eu também não podia me desesperar lá. E a minha fé me ajudava nesse sentido, assim, existe um propósito maior aqui, existe um sentido que eu, com a minha limitação, não consigo entender, nunca vou entender, mas eu procurava não ficar questionando também Deus, assim, no sentido de por que comigo, sabe? Muita gente me falava isso, poxa, Letícia, eu tenho uma filha assim, assado, eu falava na internet, né, no Instagram, eu sempre me pergunto por que eu? E eu falava, por que não você? Por que não você? A gente não é mais especial do que ninguém. E eu lembro que quando o tempo foi passando e eu não saía de lá, e ela não saía de lá, e ela ia sofrendo cada vez mais, ia piorando a situação dela e tal, em algum momento eu comecei a me perguntar assim, até quando? E aí eu comecei a me questionar, o que é que eu tenho que aprender que eu não aprendi ainda? Porque é óbvio que eu estou aqui para aprender alguma coisa. Eu é que não devo estar conseguindo aprender, porque Deus está me deixando aqui ainda. Então eu comecei a tentar entender isso, assim, o que é que eu tenho que tirar daqui, quais são as lições, o que eu vim fazer. Mas acho que não é só isso, né? Isso também é simplista, é querer reduzir demais o raciocínio de Deus, né? A gente nunca vai entender, Mas o que eu vejo hoje é que ele, de fato, tira um bem maior de todo esse mal. Eu vi lá, você perguntou da UTI, eu até hoje não consigo falar muito, assim. Né? Minhas amigas me pediam, conta pra gente, o que está acontecendo aí? Eu falava, gente, eu não consigo colocar em palavras o que eu estou vendo aqui. Porque eu não sei se era mesmo o caso de vocês, mas lá era uma UTI neonatal cardiológica. Então, não tinha porta. Cada um ficava na sua baia e tinha uma cortina. Mas dependendo da gravidade do bebê, nem a cortina você pode fechar. A Guilhermina ficou, nesse primeiro momento, 1 mês, ela ficou assim, com a cortina aberta. E as pessoas passam e olham, e eu também passava e via os outros bebês. E em alguns momentos, quando ela já estava melhor, outros bebês chegavam na situação pior. E eu sempre via, para mim, são como cenas de guerra, assim. Às vezes eu estou dirigindo e passa uma cena de guerra na minha cabeça, assim. É um bebê mutilado, aberto ao meio, assim, é difícil até de falar para quem não entende, assim, eu nunca tinha pisado numa UTI, então eu não fazia ideia do que eu ia ver lá. E eu vi essas coisas, e não só com a minha filha, né, mas com os filhos das outras pessoas. E muitas vezes a gente descia para comer e a gente não sabia se quando a gente subisse, o nosso filho ia estar vivo, né? Então era um dia minha, no outro dia da outra, no outro dia da outra. E é isso, assim, são cenas tão difíceis de ver, são tão dolorosas, e você vai vendo que os médicos também têm que entrar num ritmo assim de não pode se entregar muito à emoção, então eles vão ficando meio frios, assim, mas a gente que é mãe não fica fria nunca, né? Então eu vi vários bebês morrerem, vi bebês morrerem do meu lado, assim. Teve dia o bebê tá ótimo, tranquilo, dormindo, monitor tranquilo, eu peguei minha bolsa, dei tchau para minha filha, fui dormir, querendo dormir em casa,
De repente o monitor começa a apitar, eu começo a ver as pessoas entrando naquele leito e algo me diz que aquilo ali vai terminar muito mal. E eu falei, cara, eu não vou para casa. Eu não vou para casa, porque se está acontecendo com ele, pode acontecer com ela, eu vou. E aí peguei meu terço e comecei a rezar, e em 40 minutos esse bebê tinha morrido. E eu vi praticamente tudo, porque é um vidrinho que separa, né? Por mais que você tente não olhar, você dá uma olhada, né? Então, é muito difícil, assim. É muito doloroso, não tem muito como compartilhar. Eu acho que talvez um dia, se eu escrever um livro, assim, mas são muitas... Imagina, 8 meses, gente. Muita coisa acontece em 8 meses, entendeu? Você ficou quanto tempo? Você me fez um relato muito breve no Insta, contando da cirurgia, né? Assim, naquele processo, foi para a cirurgia, depois a volta, de novo. A Lavínia ficou no total de 94 dias na UTI. 94. Diferente da maioria, ela não ficou mal, não ficou entubada, não ficou com oxigênio, ela ficou tomando uma medicação venosa para o coração. Chegou um ponto que ela se cansava até para ir ao banheiro. Mas aí chegou o coração, fomos todos sorridentes para a sala de cirurgia, porque o que a gente mais queria era que abrisse o peito e trocasse aquele coração. Uhum. E ela foi sorrindo. Mamãe, calma. E ela tinha 10 anos, né? Então ela já tinha consciência... Super. Isso deve de ser tudo. muito louco do que tá. Ela já sabia te detalhar como seria o processo cirúrgico. Uau. Porque o médico falava, você tem alguma dúvida, Lavínia? Ela perguntava tudo. Que tanto que vai abrir? É daqui até aqui? Nossa. Não, é um pouquinho menos. Então, ela já sabia de tudo. Voltou estubada já, linda. Voltou com vários drenos, porque teve que fazer outra cirurgia junto para tirar aquele marca-passo que ela colocou com 3 anos. E na retirada do último dreno, né, a família vai saber desse relato agora, que no puxar, não sei se vocês já viram como que tira o dreno, né? É um puxão. Na retirada do último dreno, como o coração dela era muito grande, o espaço de colocar o coração era muito grande, então formou muito sangue ali. Aí na puxada do último dreno, lesou uma artéria. E a artéria, né, para quem não entende, sangra até morrer. Então, assim que tirou o dreno, ela ficou conversando normal. Aí, de repente, ela ficou um pouco sonolenta. Eu falei, deve ser porque o remédio que tomou para tirar o dreno, né, ok. Aí ela falou, não estou respirando. Eu olhei no monitor, tudo ok. Falei, claro que você está respirando, eu estou vendo você respirar. Eu não estou respirando. E ficava, estou cansada. Aí chamei o médico da UTI. Chegou lá, parecia que está desfilando. Não, Lavínia, você está ótima. Olha o seu monitor, está tudo ok. Aí ela já agarrou no braço dele. Eu estou morrendo. Aí começou. Aí apertaram um botão lá, chamou o código não sei o que lá. Aí chega o ultrassom, né? Até fazer o ultrassom para ver o que era. Acharam que era um pneumotórax, podia ser uma bolha de ar, que era só, né? Dá um furo aqui, esse ar sair e ela voltava a respirar. Isso ela ouvindo tudo que os médicos, 10 médicos estavam conversando. Traz anestesia, que nós vamos anestesiar aqui para furar e tal. Ela agarrava no braço dele, ela unhava o braço dele. Fura sem anestesia, fura sem anestesia. Eu quero que me fura. Ela falava? Eu quero que me fura. Eu estou morrendo. Mãe, você não me ama? Ela olhava nos meus olhos, você não me ama? Eu estou morrendo, dessa vez eu vou morrer. Calma, Lavínia. Como que eu calmo? Eu não estou respirando. Ficava assim, ó. A boca dela ficou menos que branca, não sei que cor que é menos que branca. Ela não tinha sangue mais, não, circulando nela, não. Resumindo, não sabia que era essa artéria, né? Até descobri, foi uns 15 minutos, e nisso, do lado direito dela, onde que já não foi desse lado que tirou o dreno, né? O dreno tirou foi do meio, esse lado estava começando a cicatrizar, era tanto sangue dentro dela, que tipo estourou ali. Aí quando você olhava para a cama, parecia um filme de terror. Daqueles, não sei nem o nome daquela série lá de médico, era sangue esguinchando do buraquinho do dreno dela. E eu saía, ela gritava, eu quero a minha mãe. Falava, Jesus, me ajuda. Não sou médico para ficar vendo isso, não. Aí eu peguei o terço, fiquei lá na frente dela. Esse foi o único dia que o doutor Foronda falou para mim. Foi o único dia em 10 anos que eu te vi desesperada. Eu falei que eu não ia conseguir aceitar a minha filha morrer dentro dessa estrutura, por causa de uma artéria. Socorro, né? Imagina, passar por tudo que passou e por causa de uma artéria. Sim. Aí colocaram uma máscara nela, não sei se chama VI, é uma que aperta para a pessoa respirar, foi aí que ela começou a acalmar.
Aí falaram, né? Aí, por fim, os médicos já estavam com as mãos tudo ensanguentada, porque cada um tentando ajudar de alguma forma, a roupa deles tudo suja, e sangue saindo, sangue saindo. Aí ela voltou a respirar, ficou tranquila, como é a Lavínia, né? Ok. Aí falaram, vamos levar para o bloco, vamos abrir de novo. Nossa Senhora. 7 dias depois, abriu a pele, abriu o osso, lavou tudo por dentro, sugou tudo e fechou de novo. Então, começou tudo de novo, a recuperação da Lavínia. E voltou com o dreno de novo. Indo para a sala de cirurgia, ela, já volto, mamãe. Aí eu, oh meu Deus, será que ela vai voltar? Essa foi a única vez que eu me senti desesperada. Porque eu sempre fui uma pessoa de muita fé, uma pessoa muito empática. Eu sempre me coloquei no lugar do outro. Então, chegou um momento, bem antes, quando ela era pequena, que eu tinha que parar de seguir pessoas na internet, porque eu ficava com tanta dó daquelas pessoas doentes que aquilo me fazia mal no meu dia. Eu não estava conseguindo separar. Até que a minha terapeuta falou, você faz o que você pode. Você não pode fazer tudo pelo outro. Aí eu já comecei a equilibrar. Então, eu sempre tive muita fé. Só que esse dia eu me senti desesperada. Aí chegou um anjo, que é minha irmã, e falou assim para mim, Deus mandou te falar que Ele não faz o milagre pela metade. O milagre dele é completo. É só você acreditar. Foi aí que eu comecei a me acalmar. Passou 20 minutos só no bloco. Já abriu, já limpou e já estava pronta. Aí depois foi recuperando. Só que a recuperação do transplante, mamães, na primeira semana, da meia hora que tomou morfina, ela agarrava no meu braço, olhava nos meus olhos e gritava, socorro! Esses remédios aqui estão vencidos? Porque isso não faz efeito. Eu falava, filhinha, você tomou morfina. Mentira, essas mulheres estão colocando coisa errada. E gritava, isso gritando. Você não me ama, né? Você está aqui só para quê? Só para alisar minha mão? Bichinha brava, bichinha brava. Jogava ursinho em mim, e eu pegava o ursinho e falava, ai, que ursinho mais gostoso. Não, é muito doido pensar nisso, né? Porque ao mesmo tempo que o bebê é desesperador, você fala como que um serzinho desse tamanho operar o coração de galinha, né? Como é que vai ser isso? Como é que pode dar certo? Como é que vai sobreviver? Porque essa era a minha questão, assim, tipo, como é que pode? Ao mesmo tempo, quando você tem uma criança mais velha que consegue, imagina a dor, né? Diz que a recuperação de um recém-nascido é muito melhor, muito mais rápido, né? Imagina uma criança de 10 anos passando por isso, né? A dor e explicar, né? Como é que você explicou para ela? Teve um momento que você precisou explicar para ela, olha, você, né? Quando ainda muito pequena, óbvio, quando o que ela tinha, como é que você conseguiu explicar isso para ela? As limitações, você não pode isso, você pode aquilo. Sempre expliquei. Falei que o coraçãozinho dela era diferente das outras crianças. E como o coraçãozinho dela era diferente, ela também era uma criança diferente. Então, ela não poderia fazer tudo que as outras crianças faziam, mas que tinha outras coisas legais quanto. E ela conseguia entender? Você via que ela entendia ou ela não quero ser... Nunca foi assim. Eu falo que a Lavínia é uma sucessão de milagres. Nossa, ela é um anjo, uma criança entender... ela é um anjo enviado por Deus na minha vida. Ela sempre foi muito entendida, muito. Eu sempre colocava ela na frente do espelho, me lembro perfeitamente. Olha para você, tanto que você é linda, olha para você e fala, eu sou linda. Ela olhava e falava, eu sou linda. Olha para sua cicatriz, que linda, essa cicatriz me deixa mais forte. Ela sempre cresceu assim. Então, hoje, que passou, que ela está em casa, eu pergunto para ela, e aquele dia lá do dreno? Ela fala, nossa, o dia que o dreno deu errado? Ela fala assim, o dia que o dreno deu errado? Eu falo, não, ele não deu errado. São intercorrências que podem acontecer. Ela fala, aquele dia eu achei que eu ia morrer mesmo. É muito doido, porque realmente eu fui muito bem até chegar a hora de entregar minha filha ali. Porque assim, ao mesmo tempo que eu fui tendo respostas, eu tinha respostas muito claras de Deus, assim, tipo, quanto ao testemunho, você é um testemunho, eu estou trabalhando na tua fé, você vai entregar a tua vida. Ao mesmo tempo eu tive isso muito claro, eu ouvi, só quem entende sabe do que eu estou falando, de ouvir a resposta com muita clareza. Eu estou trabalhando na tua filha, confia em mim, vai dar tudo certo, tem um propósito, você vai entender ali na frente. Mas quando eu entreguei aquela coisa, tipo, e se eu estiver ouvindo coisas, que é a hora, o momento que a fé fala, ai meu Deus, se eu estiver ouvindo coisas porque eu quero acreditar, e se a vontade dele não for a minha, e que, pelo amor de Deus, né, é uma loucura. Mas eu tinha muito claro isso, assim, que a nossa fé não é de que a nossa vontade vai ser realizada. Entende? Isso para mim, eu acho que isso que me deu serenidade, na verdade. Porque eu fui com essa clareza total, assim. De confiar no Não que é vier. porque eu tenho muita fé,
não é porque eu estou rezando muito, não é porque eu me converti, não é por nada disso que Deus vai salvar minha filha. Ele vai salvar minha filha se isso for o plano dele, que é o melhor para nós. Então, as pessoas me perguntavam, como é que você faz? Você tem tanta fé? Eu falava, sim, eu tenho muita fé. Mas entenda bem, a minha fé não é de que Deus vai fazer o que eu quero. Sim. E isso eu acho que assim, é um game changer, sabe? Porque você deixa de ter aquela expectativa de que tudo vai acontecer conforme você quer, só porque você está indo à missa, só porque você está rezando muito, Claro. e você passa a entender que eu realmente estou abandonada à vontade de Deus. E vai acontecer o que for melhor para nós, porque Ele é nosso Pai, Ele sabe o que é melhor para nós e vai acontecer o que for melhor. Agora, é claro que a gente espera e reza e pede, pelo amor de Deus, que a nossa vontade seja a mesma. Coincidam. Mas Deixa eu te fazer uma pergunta, Lé. Meu filho mais velho tem 1 ano e 8, né? E a gente ficou 10 dias só, né? No hospital. Entre internação, cirurgia, UTI, CTI e sair. Ou seja, né? Foi um período curto. Óbvio que veio, meu neném, eu tenho 2 nenéns, né? Ele é muito pequeno. Então, a gente veio de uma gestação já um pouco difícil, né? Então, bastante atenção ali para aquela gestação que já tinha um problema do coração, tinha um problema de percentil, mas ainda muito dando atenção ali para ele dentro do possível, mas já entende, né? A criança entende tudo que está acontecendo ali, né? Do jeitinho deles. Na sequência, a neném nasceu e começou as dificuldades de ganhar peso, e opera, não opera, aquela rotina de médico insana. E depois a gente ficou ausentado aí 10 dias. E quando a gente voltou para casa, o Chico estava assim, outra criança. Não querendo comer, sim, muito difícil, assim, uma criança difícil no sentido de tentando expressar milhões de coisas que nem ele sabia o que ele estava sentindo, o que era aquilo, né, da nossa falta, né, nesse tempo. Então a gente ainda está com um psicólogo, a gente está tentando tudo entender essa readaptação. Desse novo bebê que chegou e mais esse tempo que a gente ficou fora, que realmente, engraçado, 10 dias mexeu muito com ele. Como é que foi isso, né? Como é que está sendo para vocês? Porque você tem 4 filhos. E uma também muito bem próxima, bem pequenininha, né? A sua mais nova tem quanto? A Madalena tem 2 anos. Quando eu saí de casa, né, naquele avião que eu peguei, ela tinha 1 ano e pouquinho, né? Eu saí em abril, né? Ela tinha 1 ano e 2, 1 ano e 3 meses. Ela nem falava ainda, ela estava começando a falar as primeiras palavras. E isso foi o que mais me doeu, na verdade. Eu estava até contando para a Michele que, assim, eu não chorava na UTI, eu me segurava muito, porque eu falava, eu não vou chorar do lado da Guilhermina. Eu tenho que ser forte, quem está com a pior parte aqui é ela, então eu não vou chorar. Mas quando eu lembrava da Madalena, e que eu tinha deixado ela em casa com 1 ano, e que talvez ela não estivesse entendendo nada, que para ela talvez fosse como se ela tivesse perdido a mãe, aí eu chorava. Essa era a pior parte para mim, assim. E eu lembro que eu me sentia mal por isso, porque eu falava, como é que eu posso não estar sofrendo tanto assim, né? Chorando pela bebezinha que está aqui, com o peito aberto, intercorrendo, e está sofrendo pela outra que está saudável em casa. Mas conversando com as outras mães, todas falavam a mesma coisa. O que mais me dói são os filhos que ficaram para trás. Aí eu fiquei mais tranquila por isso, assim, então o que eu estou sentindo é normal, tá ok, mas toda vez que eu falava com ela eu chorava, né, esperava, acabava a ligação, eu chorava, eu sabia que ela estava muito bem assistida, né, pelo pai, pelos irmãos, também o fato de ter outros irmãos acho que ajudou muito também a ocupar o tempo dela, mas a gente sentia, e a diretora da escola me falou uma vez, quando eles vieram me visitar, tinha 2 meses que a gente estava sem se ver. O Juliano trouxe os pequenos de avião para me visitar porque eu tinha ido para casa, para um hotel, né? 10 dias de alta. Foi o único período de alta que a gente teve. Então a gente tinha a esperança de que ia ficar naquele hotel um tempão até a próxima cirurgia, tipo meses, 3, 4 meses. Aí o Juliano trouxe os pequenos para ficarem comigo por tempo indeterminado. Nesse mesmo dia, a Guilhermina precisou ser reinternada e aí ela não saiu mais da UTI. Então eu tive horas com os meus 2 filhos pequenos, e ela, horas, gente, horas. Eu lembro que o médico falou assim, Letícia, você vai ter que voltar para a UTI. Eu falei, não, pode ser amanhã? Ele falou, não, tem que ser agora. Eu falei, eu vou botar meus filhos para dormir. E a Guilhermina estava comigo. Ela estava meio roxinha, assim, chorosa, e eu fui, botei os 2 para dormir, aí eu peguei a Guilhermina, peguei as coisas e fui para a UTI, sem saber que eu não ia voltar tão cedo para casa. E aí o Juliano volta com os 2 pequenos, então, para o Rio, muda os planos todos, volta, e a diretora me liga e fala, olha só, a Madalena melhorou
muito depois que ela te viu. Ela estava chata, ela estava chorosa, ela estava desobediente. E depois que ela te viu e viu a bebê, ela assim, materializou alguma coisa na cabeça dela. É como se a mãe que tinha morrido não morreu mais, entendeu? Estava viva e tinha uma bebezinha e estava no hospital e estava tudo bem. Então ela melhorou com essas poucas horas de contato, mas quando eu voltei, 6 meses depois, aí eu vi assim os estragos, sabe? Cada um dando os seus problemas de acordo com as suas idades, assim. Então, de 13 anos dando os problemas dele, o de 10 também, o de 4 também. Então, cada um teve a sua dificuldade, que até agora a gente ainda está lidando com isso. Claro. Então, ela é ainda mais insegura quando eu saio de casa. E eu nunca fui aquela mãe que saiu escondido para o bebê não sofrer. Eu sempre falava, mamãe está saindo, daqui a tantas horas eu volto, você vai ficar com fulano de tal e está tudo bem. Sempre foi assim que eu criei meus filhos. Mas ela, eu vejo que ela fica um pouco mais desesperada, assim. Essa semana viajamos nós dois, eu e o Juliano. E ela deu uma piradinha, assim. Ela só chorava. Minha mãe falou que ela ficou muito desestabilizada. Porque, de repente, saiu o pai e a mãe de novo. Quanto tempo será que eles vão demorar para voltar? E agora ela tem 2 anos. Ela está começando a entender o mundo. Então, realmente, é muito difícil, muito dramático. Né? A sua, você também tem 2. Qual a diferença de idade? Sim, a Paola, a irmã, tem 8. A gente tem o sentimento de culpa de ter deixado a filha em casa. Mesmo diante de toda essa situação, você fala que existia alguma... Você se questiona, óbvio que esse questionamento para mim é uma coisa breve, assim, mas que a resposta é clara, mas assim, tinha alguma outra possibilidade, algum outro jeito de fazer isso aqui? Você chega, mesmo dentro daquela situação, você faz, sabe, eu devia ligar mais, tem alguma coisa que eu podia estar fazendo diferente? Como eu podia estar mais presente lá, né, assim, porque realmente tinha dia que eu ficava na dúvida se eu ligava ou se eu não ligava, muitas vezes, porque tem algumas explicações psicológicas mesmo que diz que é melhor não, porque a criança não tem noção do tempo, né, então, dependendo da idade da criança, ela ainda não entendeu quanto tempo se passou, então, tipo, às vezes quando você liga, você traz essa noção do tempo de uma forma diferente, então às vezes eu não ligava, tinha dia que eu não ligava porque eu falava, não vou ligar, e aí, enfim, é aquela questionamento eterno de mãe, né? Acho que Quando foi Dia das Mães, a Paola falou, você precisa ir na apresentação do Dia das Mães. Nossa, eu fui arrastada, não queria ir de jeito nenhum. Eu fui para chorar, né? Porque eu chamei a atenção de 1000 pessoas que estavam lá, porque só eu de máscara, chorando, eu chorava tanto que eu recebi tantas mensagens depois, tá tudo bem? O que está acontecendo? Não está tudo bem. Minha filha precisa de um coração. Claro que não está bem. Como é essa espera? A nossa espera, eu falo que foi leve, por ela estar apenas, né, com a medicação venosa, ela não estava entubada, ela não estava com oxigênio. Foi leve, porque eu chamei Lavínia, vamos gravar uns vídeos sobre doação de órgãos? Vamos criar uma página? Vamos, né, que ela gosta. E deu certo, as pessoas acolheram. Acredito que por ser criança, e pela situação que ela estava. Tem um apelo ainda maior. Isso. Né? Aí a gente começou a gravar vídeos, mostrar a UTI, mostrar o quarto, mostrar o hospital. E as pessoas têm essa curiosidade. Quando eu desde antes que eu segui a Letícia, eu aprendi com a Letícia que na UTI você não precisava ficar derrubada e acabada daquele jeito, que eu me olhava no espelho e me via. Falei, não, hoje eu vou passar alguma coisa. Aí o Forona chegava e falava assim, vai gravar hoje? Você está arrumado? Eu falei, não, eu aprendi com uma famosa que a gente dá um up, a gente já tem um dia melhor. E realmente é. Você se arrumar, já fica mais leve. Então, ela não ficou passando mal nessa espera, né? Mas e vocês tranquilos, assim, porque assim, existe uma fila, né? Você não sabe. Sim, existe uma fila. Você não tem noção, né? E a Lavínia, ela estava na prioridade, mas não a primeira da fila. Prioridade porque ela estava tomando uma medicação venosa. Como é que funciona? É prioridade por estado? Sim. É? Tipo, São Paulo tem uma lista? Não. A fila de transplante, ela é única. A prioridade é única. É nacional, o que tem é nacional. Mas, por exemplo, a Lavínia está em São Paulo. Faleceu lá na Amazônia. O coração pode ficar fora do corpo só 4 horas. Não dá tempo de chegar. Então, pega o mais próximo. Pega o mais próximo e o próximo da fila. Da prioridade. Só que tem que ser muito compatível. É sangue, é painel genético, é peso. O doador da Lavínia deveria ter até 60 quilos, não necessariamente de uma criança. Né? Mas quando eu não fiquei assim, será que chega ou será que não chega? Eu nunca tive essa dúvida, nunca. Eu sempre tive certeza que ela faria o transplante e que tudo ocorreria bem. Fiquei leve,
Tanto que quando ela foi, a gente ficou tranquilo. Só que depois que ela faz o transplante, é um sentimento muito doido. Você fica com um sentimento assim, estou feliz pela minha filha, mas eu fico pensando muito na mãe. Porque a gente ficou sabendo que era de uma criança. Aí a gente já fica sabendo assim, né? Se era uma criança, 60 quilos, provável que seja mais ou menos da mesma idade dela. Alguém está sofrendo muito. Aí eu ficava com aquilo na minha cabeça, sabe? Aí eu ajoelhava do lado da cama dela, ela lá dormindo, né, na UTI, rezava, agradecia a Deus por ela, e eu estava chorando, não era por ela mais, eu já estava chorando por causa da mãe da criança, A mãe dessa criança que disse que sim tava para se ela. despedindo. Então não tem como eu não olhar para a Lavínia e não lembrar dessa família mesmo sem saber quem é, né? Porque é um sentimento de muita gratidão. Ai, tem mais uma mãe para entrar nessa roda com a gente. Chegou a hora de escutarmos as histórias das mães que nos assistem no quadro Saque da Mãe. Nesse quadro, as mães que acompanham o Mil e Uma Tretas mandam suas histórias e compartilham com a gente relatos sobre a maternidade. Então, se você quiser mandar o seu, é só escrever, mandar o seu vídeo para contato@miluematretas.com.br. O depoimento que a gente vai assistir hoje é da mãe Natália Negrini. Vamos assistir. Meu nome é Natália Negrini, eu sou mãe do Valentim e da Elizabeth, tenho 39 anos. E oi, meninas! Que prazer estar aqui. Tô até emocionada. Eu assisto todos os programas, não perco nenhum, então tá aqui, é uma honra. Sou super fã e vim falar sobre maternidade, ser mãe de primeira viagem. Eu sempre digo que ser mãe de primeira viagem é meio um caminho sem volta, né? Depois que você engravida, você nunca sabe em que trem que você tá entrando. Você só tem que ir e seguir em frente. E o meu trem foi um trem muito raro, um trem que poucas pessoas imaginam. Então, eu como a Tayla tive HELP e pré-eclâmpsia, só que no meu caso foi super extremo. A gente precisou tirar o Valentim com 25 semanas e ele tinha 690 gramas. Ele era muito pequeno. Não é o que ninguém espera, né? Ter um micro prematuro. Então, a minha experiência de ser mãe de primeira viagem começa já muito diferente, né? Então, eu não tive quase nem barriga. Quando o neném nasceu, ele não chorou. Eu não pude nem ver ele. Ele tinha só 50% de chance de sobreviver. Então, já tiraram ele já foi direto, né, para as coisas. Aquele primeiro teste do que como o bebê reage, o Valentim reagiu super mal, precisou de reanimação, foi entubado, foi direto para... Ele sobreviveu, graças a Deus, foi direto para incubadora, e eu só fui conhecer ele, nasceu às 10h30 da manhã, eu só fui conhecer ele à tarde. Eu não pude pegar meu bebê no colo, né, porque ele tinha que ficar na incubadora. Então, a minha experiência de primeira maternidade começa muito difícil. E esses primeiros meses do Valentim foram de muita luta para ele estar aqui, né? Então, o Valentim precisou ser operado com menos de 1 quilo. O Valentim teve várias paradas cardiorrespiratórias, várias sepsias, fez 4 cirurgias. E aí, um jeito que eu encontrei, né, para começar esse caminho foi escrever. Eu tô até aqui com coisa, que era o pezinho dele na data, e eu escrevia todo dia. E o que eu fiz com o Valen foi... Como eu não podia pegar ele no colo, eu comecei a falar para ele por que a vida valia. E todo dia eu chegava no hospital e falava: filho, a vida vale porque quando você sair daqui um dia a gente vai tomar sorvete. Filho, a vida vale porque um dia nós vamos ver um pôr do sol na praia. Filho, a vida vale porque... né? E cada dia eu dava uma razão e eu anotei nesse livrozinho as razões que a vida valia. E aí, como os caminhos da vida são complicados mesmo, quando o Valentim tinha 1 ano e meio, a gente descobriu que ele tinha distrofia muscular de Duchenne. Isso não teve nada a ver com a pré-eclâmpsia e com a prematuridade. Isso é uma outra questão, é um problema genético que ele tem, uma mutação espontânea que não tem explicação. E distrofia muscular de Duchenne é uma doença progressiva, fatal, até hoje sem tratamento e sem cura, né? Então, toda vez que eu penso, né, nesses 4 fatores, foi muito difícil esse diagnóstico. Mas aí eu lembrei que eu tinha prometido pro Valentim que a vida valia viver. Eu lembrei do que eu tinha falado para ele. E aí, foi quando eu consegui
fazer uma reviravolta, assim, de me animar com isso. Eu criei um Instagram que a gente divide a história do Valentim, divide a nossa luta, divide as razões do porquê a vida vale. E eu espero hoje, né, tá com a minha história inspirando milhões de mamães. Mas a minha primeira maternidade foi completamente diferente de todas as outras. Então, assim, quando me perguntam o que foi, nossa, foi uma avalanche de emoções, uma avalanche de problemas. Foi muito duro. Até para eu conseguir ter coragem de ter o segundo, demorou muito. Mas estamos aí. Hoje eu já tô com a minha segunda. Obrigada, meninas. Corajosa, né? Ir pro segundo, assim, porque a sua foi sua última nenenzinha, né? A minha foi a segunda. Você teve a primeira e a segunda foi programada? A segunda filha foi? Uhum. E você... Assim, você sabe que ela pode nascer com a mesma coisa? Falava, sim, já sei cuidar de uma, eu cuido de duas. Uau! E ela é Natália, saudável, ela não tem. Beijo. Obrigada pelo seu depoimento, por compartilhar. Eu imagino quanto... eu acho que... Eu não sei. Eu me sinto muito não no meu lugar de fala, assim, mas eu vejo... Quando a gente olha para os nossos filhos, a gente deseja o melhor, né? A gente quer dar o mundo por eles, né? E eu fico pensando, quando essas coisas acontecem... Ai, gente... Ai, Marida, vai. Vamos lá. Ai, calma. Pra Lavínia, assim, que agora tá com uma nova vida, né? Sim. Ela tá com um coração novo, ela saiu do hospital agora, né? Quando um dia antes de eu receber alta, vocês receberam a alta. Como é que tá sendo, né? Qual foi a grande mudança na vida dela? Como é que você consegue enxergar isso, assim, como essa transformação, né, na vida dela hoje, assim? A gente sempre comemorou tudo. Tudo que acontece na nossa casa, eu sempre gostei de comemorar tudo. Então, ela sobe 3 degraus, a gente filma e posta. Porque ela nunca tinha subido o degrau do parquinho, do escorrega. Ela não corria dentro de casa com a irmã. Essas coisas, hoje ela já pode fazer tudo. Ela já faz tudo. A partir do momento que ela conseguisse, por causa de dores, ela já podia fazer. Então, agora com a fisioterapia, ela já consegue fazer tudo. Nem está com aquelas perninhas magrinhas mais de UTI, que estava muito magrinha, está ganhando massa muscular e fica correndo e gritando com a irmã o tempo inteiro. Antes, né, eu não podia deixar ela incômodo longe de onde eu estava. Quando ficava em silêncio, eu ficava em silêncio e falava... Lavínia, o que você está fazendo? A vida inteira. Gente, agora é uma paz. E para ela é vida normal, 100% agora? Obviamente, é um acompanhamento, como todo cardiopata, Sim. né? Por enquanto não pode voltar para a escola, por causa da imunossupressão, mas logo mais já vai poder ir para a escola. E quando sair, acho que no primeiro ano, usar máscara, mas o restante ela pode fazer tudo. E de novo a importância da troca, né? Você fala de se arrumar para fazer os seus vídeos, de como isso também você trouxe, não só que as pessoas prestassem atenção na importância da causa, você trouxe pessoas para dentro da causa. E aqui a Natália também fala, eu criei um Instagram para dividir e eu acho que, Natália, que coisa maravilhosa que você fez de criar esse Instagram. E quantas mães... O maternar ele já é tão solitário por si só, ele vindo maternar sem surpresas, sem um diagnóstico inesperado, já é, né, o primeiro filho, a gente estava falando antes de começar aqui a gravar, o quanto o primeiro filho pega aquela mulher vulnerável e despreparada, ela não tem ideia do que está acontecendo. E aí quando você vê que você está, como ela disse, entrando num trem que é muito raro, você disse o mesmo, eu precisei me aprofundar, porque quando me deram um diagnóstico eu não tinha nem no Google ali muito, eu ia precisar atrás de estudar e tal. Então o quanto é muito o porquê da gente estar aqui hoje também, assim, a gente quer falar das coisas mais básicas que não são faladas, quanto mais as mais raras e as mais difíceis de encontrar. E como a gente acaba encontrando força e ajuda. Quantas mães de UTI você não deve ter transformado a vida, enfim, que é sempre para onde a gente volta, que trocando fica mais leve ou menos difícil. O quanto o Instagram, vamos botar de novo aí o @ do Instagram da Natália, deve ajudar
milhares de mães. Se eu não me engano, eu li o depoimento dela, acho que ela mora fora, ela não tem rede de apoio. E com certeza ela está dando e recebendo dessas outras mães também, né, de alguma maneira. Eu queria fazer essa pergunta porque a gente tem uma informação que, e eu lembro um pouco sobre isso, que uma vez você precisou responder, né, você sentiu essa necessidade, não que você precisasse, né, jamais, mas responder por que as pessoas estavam questionando por que sua filha não estava nas fotos de família e tal, né. Então a gente sabe que a internet tem esse caminho de receber carinho e de ajudar e de compartilhar, mas ao mesmo tempo também tem um outro lado, né? Como é que foi isso? Como que é isso para você? Olha só, eu sempre fui bem tranquila em relação a todas as perguntas e questionamentos. Só voltando um pouco, eu lembro que uma vez na UTI, um pouco antes da gente ir para casa, para o home care, uma fonoaudióloga chegou para mim e falou assim: ai, Letícia, você está prestes a sair, né? E ela já estava traqueostomizada. Como é que vai ser? Você não tem, assim, medo de você sentir vergonha de andar com ela na rua? A fono falou isso? Aí eu falei assim, não é possível. Eu respirei fundo, eu pensei, bom, essa pessoa talvez ela não tenha muita informação, educação, não sei. Eu falei, eu vou ter paciência, eu vou explicar, porque ela não passou por tudo que eu passei, né, também. Aí eu falei, olha, eu não tenho vergonha nenhuma, assim, porque, na verdade, essa traqueostomia salvou a vida da minha filha. Ela não tinha condições de respirar depois de tudo que ela passou. O corpo dela não conseguia respirar sozinho. Então, vem a ciência, vem os médicos e ajudam. Então, essa bebê só está viva, depois de toda a luta dela, por causa da traqueostomia. Então, na verdade, eu tenho muito orgulho dela e eu tenho muita gratidão por todos esses aparatos que mantêm ela viva. Então, se alguém me perguntar na rua, eu vou responder com a mesma calma com que eu estou respondendo para você. E na internet é um pouco assim também. Então, dificilmente eu respondo esse tipo de pergunta, assim, que eu acho que não é nem de maldade, acho que é fruto de uma ignorância mesmo. Mas nesse dia a gente postou uma foto de família que tinha vindo o irmão do Juliano e a esposa dele de Brasília, uma coisa que raramente acontece. E a Guilhermina já tinha passado horas com a gente na sala, que também é uma coisa que raramente acontece. Então eu estava muito tranquila de que ela tinha usufruído daquele momento de família. Eles estavam muito felizes por terem tido essa oportunidade de conviver com ela. E aí, no momento da foto, ela já não estava mais. Ela tinha ido para o quarto fazer fisioterapia, descansar, enfim. E aí veio uma enxurrada de mensagens. Faltou a Guilhermina. Poxa, a Guilhermina não está na foto. Eu comecei a ler, eu entendi o que as pessoas queriam dizer. Elas queriam ver a Guilhermina. Mas depois ficou tanto, assim, foram tantas mensagens que eu falei, gente, eu acho que eu vou aproveitar para dar um insight nessa galera, entendeu? E aí acaba que você... eu desejo a Guilhermina nessa Isso, foto. Exatamente, foi isso que eu falei. Eu falei, gente, eu sei que vocês têm muito carinho, eu comecei por aí, né, do lado bom, assim, eu sei que vocês estão falando pelo bem e tal, vocês querem ver a Guilhermina, mas nós somos os maiores interessados em ver a Guilhermina nas fotos e nos momentos de família. Só que agora ela não consegue. Como ela e tá a gente tem hoje? que aceitar. Então, ela é uma paciente de alta complexidade. Depois, ela nasceu com um grave problema de coração, mas ela não tinha problema nenhum nos outros órgãos. E aí ela foi intercorrendo. Então, ela teve sangramentos na cabeça por causa da máquina, da ECMO, que ela ficou nas primeiras 24 horas, aí sangrou a cabeça. Aí, ok, saiu da ECMO, sobreviveu. Primeiro mês ela começou a mamar no peito, teve essa alta, voltou, opera de emergência, ela teve uma parada cardíaca, aí faltou oxigênio no cérebro, morreu uma partezinha. E aí ela foi piorando. Então, nessas intercorrências, ela teve uma lesão neurológica que fez com que ela não consiga mais expandir a caixa torácica. E isso é uma coisa que os médicos esperam que ela vá recuperar, e ela tem recuperado, tanto que agora ela consegue ficar 3 vezes por dia fora do respirador. Então, ela tem que expandir de alguma maneira, o ar não entra se ficar parado. Então, a gente vê que é bem discreto, mas ela está conseguindo. Só que é uma recuperação neurológica, vai demorar. A nossa sorte, que a nosso favor, a plasticidade cerebral é muito grande nessa idade, né? Os bebês são muito... o cérebro vai se adaptando. Então, essas partes que morreram, outras áreas do cérebro tendem a assumir essas funções, conforme ela for sendo estimulada. Então, hoje, o que a gente tem lá, o quadro dela é o seguinte: o coração é bom, os médicos sempre falaram isso, o coração dela é bom, se não fosse bom, ela não tinha aguentado tudo que ela aguentou. Está resolvido a parte cardiológica, ela não é mais uma cardiopata, entre aspas, ela sempre vai ter essa doença de base, mas hoje não é o coração dela que falha, que dá problema.
O que falha hoje é a parte pulmonar e neurológica. Então, se ela começa... Que estão ligadas. Que estão totalmente ligadas. Então, conforme ela for melhorando neurologicamente, ela vai melhorando na parte pulmonar. Conforme o pulmão dela funcionar melhor, o cérebro é mais bem irrigado e ela consegue raciocinar melhor e fazer todas as funções. O que a gente vê hoje? O cognitivo dela é muito bom. Ela reconhece a gente, ela tem memória, ela ri, ela acha graça. Isso é uma das coisas que mais me marcaram na UTI, nas mães que os filhos sofreram AVC, convulsão, que vários deles param de sorrir. Então as mães falam, meu filho não sorri mais. E ela passou por esse momento, ela ficou meses sem sorrir. E agora ela sorri, ela acha graça de tudo, ela gargalha. Então isso pra gente são sinais de que o que está acontecendo lá dentro é uma atividade muito rica. Mas a parte motora ainda está muito prejudicada. Ela ficou deitada, de barriga para cima, muitos meses, né? 6 meses por causa das cirurgias. Isso dificulta o pulmão também, né? Sim, e aí o pulmão vai colabando, né? Atrás, exatamente. O que os médicos falam para a gente é assim, a perspectiva é boa, o pulmão vai se desenvolver até os 6, 7 anos de idade, então ela vai criar novas áreas, o pulmão dela já está bem melhor, ela já não depende mais do oxigênio, que é uma coisa que a gente achou que ia demorar assim, anos para ela sair. De repente, na semana do aniversário dela, ela não precisou mais do oxigênio. Então, a gente vê também os milagres acontecendo e a gente vai lembrando de agradecer por eles, mas ela tem uma situação bem complexa, assim. Ela é uma bebê que intercorre, a gente tem que ficar, não pode dormir, por exemplo, a gente, né, quem está cuidando dela, a técnica de enfermagem, tem que ficar acordada a noite inteira, porque ela não chora, não emite som, ela chora, mas o som não sai. Então, ela pode estar sem respirar por algum motivo, digamos, uma rolha, tampou aqui a traqueostomia, se formar uma secreção, alguma coisa mais grossinha, ela não respira, aí ela começa a chorar, até que aquilo reverbere no monitor, ela já está uns 60 segundos sem oxigênio, e isso pode danificar o cérebro, então elas têm que ficar ligadas. Então, ela mora numa UTI dentro de casa, a situação dela ainda é grave. Não é como era antes, que a qualquer momento ela pode morrer. Não é assim mais. Ela já não tem mais convulsões, mas ela teve muitas. Ela tem muito ainda que ganhar na parte motora, mas a gente vai vivendo um dia de cada vez. Assim, eu já desisti um pouco de ficar traçando metas e, sabe, até os 2 anos ela tem que fazer isso. Assim, esquece, ela vai fazer no tempo dela e às vezes vão acontecer coisas como essa do oxigênio. Totalmente inesperado, ela não precisa mais disso. Alguma chave virou ali no cérebro, alguma conexão aconteceu, alguma coisa melhorou que a gente não tinha essa expectativa. Aproveitando, né, que estamos falando de uma criança que ganhou uma nova oportunidade de vida através do transplante, né? Eu lembro que quando eu fui tirar meu documento novamente, uma RG que eu tinha perdido, eu lembro que me perguntaram, né, se eu queria que colocasse que eu seria doador ou não. E eu nunca nem entendi isso ser uma pergunta. Porque, assim, eu nunca entendi como que alguém pode não aceitar ser doador de órgãos, assim. Como é que pode aquele corpo que o bicho vai comer embaixo da terra, porque nós somos matéria, isso aqui vira pó. Como é que alguém não doa, né? Como é que alguém não é doador? E a importância de se deixar claro para os parentes isso. Porque, às vezes, a pessoa tem vontade, tem um interesse, mas não verbaliza, não coloca no documento ou não verbaliza. Então, a importância primeiro, de doar, assim, é óbvio, né? Você poder salvar uma vida através de um órgão que literalmente, desculpa a palavra, mas literalmente o bicho vai comer, né? Então, assim, primeiro a importância de ser doador e junto da importância de ser doador, a importância de você declarar, deixar isso muito claro aos familiares, deixar isso claro. Hoje em dia você pode colocar em documentos, né? Então, assim, queria que você falasse um pouco, né, da sua... sei que essa é uma luta... Quando eu me formei, né, há 20 anos atrás, tinha essa opção de colocar. Eu até mostrei para a Lavínia, olha, mamãe, 20 anos atrás, nem namorava seu pai, eu já era doadora de órgãos. Aí ela ficou toda, nossa, mamãe, você sempre teve coração bom? Eu falei, sempre. Então, a negativa para o transplante hoje tem aumentado cada vez mais. Por quê? Pela falta de informação. As propagandas, a informação que eles colocam, principalmente na TV, é só em setembro, onde que fala um pouco sobre a conscientização, e colocam uma coisa pronta, né? Eles não colocam uma família que já passou por isso, né? Eu conheço uma pessoa que está no hospital há 2 anos,
esperando, ele precisa transplantar 5 órgãos de uma vez. Então, é a falta de informação. E também, a maioria das pessoas, para serem doadoras, ou elas morrem de AVC ou de acidente. Então, eu acho que quando é criança, é muito mais difícil, porque é uma coisa inesperada, né? Eu fico pensando, um dia eu sentei e fiquei pensando, e se fosse a Paola? E se a Paola viesse agora lá de Minas, que ela estava, ela sofresse um acidente e ela falecesse, se ela tivesse morte cerebral? Né? Eu, Michele, doaria todos os órgãos dela. Claro, eu também. Não só porque eu passei por isso, eu sempre fui doadora, porque eu acho que vai deixar para a terra comer mesmo. E a gente tem que pensar que não é porque a gente não vai ter mais o filho da gente, que a gente não dizer não para a pessoa para não deixar a vida dela continuar. Eles têm tanta chance. Para mim é uma continuidade, essa coisa mais linda, de certa forma é a continuidade do teu filho, né? Nesse caso, tipo, é uma continuidade de alguma forma da vida dele, para além de tudo, né? Mas sabe o que eu acho, gente? Acho que não só falta de informação, acho que tem o tabu também da morte. A gente não gosta de pensar, né, que os nossos filhos vão morrer subitamente, que a gente vai morrer subitamente, que a gente pode deixar nossos filhos pequenos sem pai ou mãe. Então, a gente meio que evita pensar sobre isso. E aí, evitando pensar, a gente não chega na parte do raciocínio que é o que fazer com esse corpo físico, né, com essa matéria, se isso acontecer. Então, acho que as pessoas... Eu vi nos últimos 3 anos várias mortes, assim, de pai de família, bebê pequeno, né? E eu vi o quanto as pessoas estão despreparadas para isso. Porque uma coisa é você ter um filhinho com uma doença e você meio que já vai se preparando para o caso de ele falecer. Outra coisa, como você falou, um AVC ou um acidente totalmente inesperado. Você estava seguindo sua vida normalmente, de repente a pessoa não está mais ali. Eu acho que as coisas vão acontecendo, um turbilhão, e aí, de repente, enterra, pronto, acabou. Não se fala mais naquilo. Então, a importância da conscientização prévia mesmo, assim, de fazer as pessoas pensarem nisso muito antes que aquilo aconteça com a família delas. Né? Desde sempre, olha, nasceu, desde pequenininho, já começa a falar sobre morte, começa a falar sobre como, o vovô faleceu, a vovó faleceu, o que vai acontecer com ele agora? E aí começar a preparar, eu acho que gerações, assim, para que elas pensem sobre isso, né? E decidam o que fazer. Que a única coisa certa, embora a gente realmente, nossa cultura principalmente, né, dizem que existe algumas culturas pro lado de lá que tem a morte num lugar diferente, né, do que a gente realmente não está preparado, né, mas é a única coisa certa, né, que a gente sabe é que a gente um dia vai partir, né, e está preparado, né, conversem nas suas casas, troquem essa ideia, realmente se manifestem a vontade de doação, se puderem deixar isso documentado, é muito importante. Lavínia está aqui para contar essa história graças a uma doação. Sim, e o relato das mães, de várias famílias que a gente conta pelo Instagram da Lavínia, de famílias que foram doadoras, elas falam que sente uma paz, que sente uma alegria de poder ver, não foi para a Lavínia, né? Mas de saber que a pessoa que recebeu o órgão dos filhos dela, que foram, né, de AVC com 13 anos, 12 anos, estão bem, estão podendo correr, estão podendo ser criança. Sem dúvida, esse foi um dos episódios mais difíceis e emocionantes de ser apresentado. Não é fácil, a gente sabe, mas seguimos com força que só ele e a maternidade pode nos dar. Muito obrigada, Lê. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada muito por compartilhar essas histórias. Vocês com certeza são uma inspiração, né, para mim e para tantas outras mulheres que estão passando por uma situação parecida. Muito obrigada, Michele, Letícia. Obrigada. Por aqui a gente segue sendo as mães que podemos ser em meio a esse turbilhão de acontecimentos inesperados que é a vida, mas com a certeza de que não estamos sozinhas. Então a gente espera vocês na próxima segunda-feira, às 7 horas, aqui no canal Mil e Uma Tretas ou na sua plataforma de áudio favorita. Beijo, gente. Até semana que vem.